Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre a questão. Chesterton nos apontava qual é a questão, né? Vamos começar falando disso, que é a maneira como fazer uma releitura, como eu faço uma releitura daqueles grandes elementos, tá? Que estão presentes na nossa literatura. E aí chama muita atenção para aqueles textos, chama muita atenção aqueles textos de Chesterton, onde ele procura fazer, né, uma reinterpretação das histórias de detetive, não a partir de certos elementos, Chesterton querendo explicar, né, a psicologia do crime ou algo do tipo, não é isso. Mas ele olha para a narrativa de detetives, por exemplo, e tenta enxergar nela, né, uma contínua tradição de elementos que estão presentes em várias histórias muito mais antigas, né, do que as histórias de detetive do seu tempo, e começa a fazer a conversão de símbolos, tá? Então, por exemplo, vocês devem já ter ouvido falar das baladas de cavalaria, das histórias do Rei Arthur, das histórias dos Cavaleiros da Távola Redonda, tá? E a partir disso, vocês sabem que existem alguns elementos que estão sempre ali, né? Então nós temos algum elemento fantástico, nós temos a figura deste mago, né? Ou dessas fadas, ou bruxas, né? Como também o pessoal volta e meia fala, Morgana Le Fay, Nimue, aí aparece em algumas versões como a Dama do Lago, aí aparece, né, uma das versões mais recentes que eu conheço da história do Rei Arthur, que é de Bernard Cornwell. Ela não é a Dama do Lago, né, a Nimue, ela é meio que uma, né, aprendiz do Merlin. O Merlin também já é um cara que é colocado ali num contexto muito mais historicamente factível e assim por diante, tá bem? Então, e aí vai ter um vilão, vai ser um cavaleiro, né, desgarrado, um cavaleiro contrário ao ideal da Távola Redonda e Arthur, né, comumente, né, Mordred, né, não é nenhum cavaleiro, ele também é um aristocrata, ou outros aristocratas contrários, né, ao Arthur, ou então algum mago das trevas, ou algum bruxo, ou alguma bruxa, e assim por diante. O ambiente da floresta, o ambiente do castelo, da fortaleza, o ambiente do lago, o ambiente de animais fantásticos que precisam ser caçados, né, por cavaleiros que são semidivinos em algum grau, ou então de uma grande demanda ou busca, né, por algum elemento mágico ou relíquia, que sendo cristã sempre tem algumas características que nos lembram alguma coisa, né, do mundo pagão, como, por exemplo, o Santo Graal, que a princípio é para ser o cálice, né, em que Cristo, né, celebrou a última ceia com seus discípulos, certo? E que agora estava lá sabe, foi trazido para o Reino Unido, para a Inglaterra, por José de Arimateia, e assim por diante. Existem até lendas nesse sentido, do como, né, José de Arimateia foi parar na Inglaterra e tudo mais. Bom, aqui vocês já viram o elenco da história, né? Cavaleiros, reis nobres, magos do bem, como Merlin, né? Magos do mal, florestas, animais extraordinários e assim por diante. E o Chesterton vai olhar para as histórias de detetive e vai dizer, gente, olha, na verdade, não é que essas histórias acabaram, a história de detetive seja uma coisa absolutamente diferente das antigas histórias que a gente conhece. A gente tem ainda agora um outro contexto, que é o contexto da urbanidade, a cidade. É quase como uma floresta, ou quem sabe a mistura da floresta com a fortaleza, né? Quem sabe ali uma floresta de fortalezas e edificações. Antes, no mundo medieval, ficava, né, a fortaleza de um lado, a floresta do outro. Agora, meio que os conceitos de um e de outro se fundem. Bom, eu tenho aí, né, esse sujeito que faz, às vezes, né, do aristocrata malvado, ou, né, do cavaleiro dissidente, ou do mago ou da bruxa do mal, e assim por diante. E aí, então, esse cara agora é o criminoso, esse cara agora é aquele que vai contra a ordem e a paz daquela, né, comunidade, praticando crimes, muitas vezes na calada da noite. Isso acaba ganhando um aspecto quase espectral, né? Muitos falariam depois sobre a questão dessa espécie de cultura gótica que surge especialmente do XIX, da Inglaterra vitoriana,
Não é por nada, também existe aí um elemento muito próprio do que fez a indústria, a industrialização, né, nessa que é a capital da Inglaterra desde a época dos romanos, tá? Então, e que é uma das capitais mais atingidas pela Revolução Industrial ao longo de outras cidades, ao lado de outras cidades também muito conhecidas como Birmingham ou Liverpool ou outros lugares assim. De toda forma, tá? Agora eu também tenho um cavaleiro, né, um paladino no meio dessa cidade. Inclusive, se nós pararmos para pensar, a própria figura, né, de um Sherlock Holmes, por exemplo, nos remete justamente a essa ideia de um sujeito que, mais que incumbido pela autoridade, se sente como um chamado de colocar as coisas em ordem, tem um ímpeto de não conseguir ver o mal se perpetrando e as forças de ordem falhando e não fazer algo. E ele faz algo porque tem capacidade para fazer esse algo. Então ele vai, e muitas vezes numa figura solitária, ou então mesmo com um auxiliar, como que um escudeiro, né? A gente tem como, né, um Rolando e Joinville, ou então, né, a gente vai ter depois o Sherlock Holmes e Watson, Sancho Panza, né, e Don Quixote, e assim por diante. A figura do cavaleiro com o seu escudeiro é uma figura presente constantemente dentro do imaginário que nós temos acerca dessa instituição cavalheiresca. Esse cavaleiro, então, vai levar à frente, né, essa missão, essa busca, essa demanda. Então, também o combate contra esse criminoso que está aí fazendo, e um criminoso muitas vezes extraordinário, por isso lembramos novamente, né, os poderes extraordinários do mago ou da bruxa, tá? E esses poderes agora estão presentes ou numa capacidade técnica, ou num conhecimento científico, ou em algo do tipo. Basta pensar na característica do nêmesis, do arqui-inimigo do Sherlock Holmes, que é o professor Moriarty, né? Um homem quase tão capaz quanto Holmes, e Holmes mesmo acaba tendo, né, características quase mágicas também, que ele faz ali nas deduções, né? Ah, eu olhei ali, significa que tal pessoa passou por ali, porque ali ela deixou, né, uma marca que vem, né, só é feita por um relógio tal qual, e não sei o que, e assim ele vai indo, vai deduzindo, e a gente vai se maravilhando daquilo que parece para nós mesmo, quase como que um truque de prestidigitação, né? A gente olha para aquilo ali e diz assim, poxa vida, mas como é que esse cara conseguiu? Esse cara deve ter superpoderes. E agora ele encontrou um outro cara com superpoderes como os dele, certo? Que é esse Dr. Moriarty, tá bem? E aí então vai ter a demanda, que a demanda realmente pode ser inclusive por um objeto, pode ser por descobrir a verdade sobre uma pessoa que é falsamente acusada, pode ser sobre descobrir, né, quem é o criminoso que acabou praticando algum crime que ainda está ali irresoluto, e assim vai, tá? Todos esses elementos presentes aí, certo? Parece que nos dão a noção de que existe uma continuidade em certas histórias que nós nos interessamos por ver. E aí é que eu acho que Chesterton dialoga de maneira muito intensa com o Tolkien. Nós já conversamos aqui um pouquinho sobre a questão da relação de Chesterton e Tolkien, certo? Que é a ideia, né, como o Chesterton diz, como o Tolkien diz sobre as histórias de fadas, tá? E histórias de fada, para Tolkien, é sobretudo aquelas histórias que têm a capacidade, e assim que eu resumo, tá? Talvez algumas pessoas colocassem algumas aparas sobre certas características, mas são aquelas histórias que têm a capacidade de nos levar para Fairy. E o que seria Fairy? Eu penso que é, sobretudo, aquele estado em que nós estamos tomados pela história. Ele diz que é aquele estado de encantamento. E esse encantamento, para mim, é justamente isso. A história me envolve de uma tal forma que eu praticamente me desacordo deste mundo e entro, né, num estado de consciência do mundo narrativo. Bem interessante, tem uma autora de crônicas que eu gosto muito, né, que é a Anne Fadima, que ela relata justamente isso sobre um autor que ela gosta muito. Então, que o cara estava lá lendo o livro dele, papapá, aí ele estava super concentrado, as irmãs ali achando aquilo super curioso, como ele estava metido naquela história, aí ele pega e ela bota um chapéu nele, aí ele não, nada, aí ele bota um cachecol nele, nada, aí vão lá meio que fazendo umas coisas assim, né,
qualquer um de nós repararia que alguém está mexendo? Cara, nada. Diz que ele só vai voltar a si, vamos dizer assim, quando elas puxam a cadeira ou a poltrona onde ele está sentado, né? Quando um livro é capaz de conhecer, nos causar isso, nós podemos dizer que pelo menos algum elemento de Seafaring está presente na nossa vida, tá? E aí, gente, é curioso, porque essa habilidade, né, de ser, né, um forjador de mito, né, um forjador de fairy, abrir um portal de fairy, a gente poderia quase dizer isso, abrir no meio dessa realidade vulgar um portal para que eu entre, a tradução que eu vi para o português de fairy é feéria, né, que eu entre nesse ambiente feérico, ele não só se utiliza de uma certa arte que acaba envolvendo a gente, que tem a ver com ritmos, acontecimentos, descrições, mas tem a ver também, né, com certas narrativas ou símbolos narrativos que estão presentes, né, na maioria das histórias que nos causam esse envolvimento, ou que podem nos causar este envolvimento. Então a gente percebe que com o passar do tempo, nós vamos vendo que alguns autores, inclusive, vão mesclando, né, de maneira muito clara e consciente, né, desejando fazer isso mesmo, elementos de vários estilos literários, tá? Por quê? Porque através desses vários estilos literários, eu também acabo eu acabo abrindo possibilidades para que você se conecte com esse mundo, né, que eu estou propondo, né? Apesar que também lidar com uma das portas que eu não gosto pode levar eu a desistir da busca. Nunca me esqueço, tem uma das pessoas que fazem conteúdo de livros no YouTube, a Tati Feltrin, ela comentava da primeira leitura dela de Harry Potter. E aí, que é um livro que particularmente eu gosto bastante, acho, né, muito legal. Eu particularmente, claro, se aí eu gosto bastante, claro que particularmente. Mas, então... E ela comenta que quando começou no livro as explicações acerca do quadribol, ela largou de mão, não quis saber mais, tá? E aquilo é algo interessante para alguém que gosta muito de esportes, talvez o quadribol fosse justamente o capítulo que fisgou o cara, né? Então vocês percebam isso. Existem portas, né, de entrada dentro dessa realidade encantada. E aí, então, eu acho que essa clareza, né, que Chesterton tem acerca dessa possibilidade de converter símbolos, né, entre o que se faz mais recentemente na literatura e sempre se fez, né, deve nos animar, sobretudo, a não pararmos, né, de enriquecer a nossa formação literária. A verdade é que nós precisamos, né, também da literatura para algumas coisas, mas é que nem aquela história, algumas pessoas vão dizer assim, ah não, porque a gente tem que comer porque comer nos faz saudáveis, né, ou nos faz continuarmos vivos, né? Então é verdade, né, é fundamental. Mas nós também comemos para mais de um fim, né? Nós comemos para podermos confraternizar, nós comemos para descansar, muito sentar à mesa, comer uma boa refeição, ter um momento de descanso, né? Comemos para marcar datas importantes, comemos e assim por diante. E a literatura, tirando essa parte dela, que é essa parte de nos ventilar a cabeça, de nos dar a possibilidade de sair um pouco da nossa realidade para entrarmos em outra, para descansarmos mesmo, ela também pode causar em nós mais de um processo que a gente poderia dizer que é um processo de cura, né? E esse processo de cura e acessar esse lugar onde eu posso me curar das coisas, isso vai ser mais ou menos quando a gente fala do sono intenso, sono profundo. Esse sono é o que realmente descansa o sujeito. E para podermos, né, fazer essa leitura que realmente envolve todos nós, tá, e que nos proporciona experiências de reflexão, de vivência que vão conosco, né? Aí, uma história que me envolveu dessa forma, ela é algo que eu guardo de uma maneira diferente, que eu levo comigo, e que de alguma forma educa os meus sentidos, provocando aquilo que Aristóteles vai falar na sua arte poética de catarse. Eu realmente vivo uma experiência em algumas histórias que eu leio, porque o autor é capaz de me causar isso, e eu também estou preparado, e aí entra a parte que nós estamos falando, né? Eu realmente me purifico, penso, eu reflito sobre as consequências últimas, por exemplo, né, de um ato de egoísmo, mesmo um ato de heroísmo, né? Eu tenho uma experiência mais próxima da realidade de coisas que eu não vivi, ou então de coisas que eu vivi, mas nunca havia contemplado
sobre aquele aspecto. E passado por isso, essa experiência me ajuda a ter as ideias mais claras, os sentimentos mais ordenados, porque eu realmente faço uma experiência mais real daquela coisa que muitas vezes passa pela minha cabeça só como uma imaginação, como uma ideia superficial e assim por diante. E aí, gente, é que eu acho que para que nós possamos ter essa experiência mais vezes e com mais qualidade, é preciso que nós tenhamos essa disponibilidade para conhecer novos livros, novos autores, ou então, né, não deixarmos de lado a nossa listinha de clássicos, né, e assim, ninguém é obrigado a ler todos os clássicos do mundo, né, pessoal? Tem livros que, às vezes, para nós não está funcionando, né, para aquele momento, tá? Mas eu deveria pelo menos tentar, né, fazer ali a minha listinha de clássicos, os quantos eu quero ler, não precisa ler só clássicos, pode ler a sua literatura contemporânea, né, que ainda não é consolidada como clássico, ou mesmo uma coisa que todo mundo sabe que é ali simplesmente algo para você se entreter e se divertir, tá tudo bem. E ali você vai, mas tem seu elenco de clássicos, talvez 10 num ano, né? 5 no ano, não sei. E tentar entrar em contato com esses livros e conhecê-los, porque isso vai acabar trazendo para você uma gama maior, né, daquelas possibilidades de entrada nesse mundo de experiências, né, que podem nos ajudar a entender melhor como é que é o mundo, né, desde aquelas coisas que nós ainda não vivemos até aquelas coisas que nós já vivemos e talvez precisemos sim, né, revisitar para poder tirar dali novas lições, ou poder compreender melhor, ou poder consolidar, né, processos que ainda estão em abertos, né. Às vezes a leitura do livro adequado aquela imagem, contém aquela imagem, aquela visão de mundo, que vai me ajudar, por exemplo, a superar alguma coisa que já aconteceu há muito tempo, ou repensar uma situação, né, que me perturba muito, ou então mesmo perceber, né, que algo que eu já via como positivo é realmente algo muito positivo, algo muito bom, ou às vezes não também, algo que eu vejo como positivo talvez precise ser reavaliado, certo? Possibilidades que entrar nesse mundo por diversas portas possíveis podem trazer a nós, né, entrar nesse mundo, né, de estar metido numa história como que encantado, né, e entrando num mundo assim, então que me envolve por inteiro, certo? Se você quer contemplar essas imagens com mais detalhe, né, recomendo vivamente a leitura de Ortodoxia, especialmente o 4º capítulo, né, a Ética do País das Fadas, certo? O texto aqui, esse artigo não é difícil de encontrar, eu acredito até que nós temos ele na nossa página da Sociedade Chesterton Brasil, que é esse artigo sobre as histórias de detetive, certo? De Chesterton, tá? E é claro, sempre recomendadíssima a leitura desse ensaio, que tem a sua carga, é um pouco oneroso, mas que é sensacional, e uma das maiores contribuições, se não a maior contribuição, que Tolkien fez, né, para esse tema, né, das histórias de fadas, suas origens, e assim por diante, né? Até com um certo aspecto metafísico também na jogada, tá bem? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com quem você sabe que gosta desse conteúdo, certo? Também não deixe de dar aquela passada, né, na nossa livraria virtual, certo? Onde nós vamos ter ali todos esses títulos que nós já publicamos de Chesterton, e volta e meia quase sempre tem uma promoçãozinha, alguma coisa para ajudar você a adquirir mais uma obra ou a sua primeira obra de Chesterton. Até a próxima. Tchau!